Olha, eu não posso falar em nome e por ninguém, mas pessoalmente eu me manifesto com verdade, com honestidade sobre a campanha eleitoral desse fascista aqui de Goiânia, que foi para o segundo turno, graças à omissão de amplos setores da esquerda imobilista, que não autorizo esse fascista, Fred Rodrigues, a usar o meu nome, a minha fé, a minha conversão a Jesus, sob o estigma: eu tenho apoio dos cristãos, os cristãos de Goiânia me elegerão prefeito. Eu não me incluo nesta linha. Quem se inclui nesta linha são as mega igrejas evangélicas que apoiam o fascismo, que subiram nos caminhões ao lado de Jair Bolsonaro nas demarchas contra Jesus e admitiram os seus gestos de articulação da arminha que ele fazia com os dedos. Estas mega igrejas e amplos setores católicos romanos e outras de tradição católica se incluem sim no apoio a este fascista. Mas estes que apoiam esse fascista, e ele também, são fariseus. Diferentemente da avaliação que ele faz dele, exibindo a sua família em público, uma criança, inclusive, na sua propaganda eleitoral, em nome da pecha de que os cristãos colocam a família em primeiro lugar, dando a entender que ele fará na prefeitura de Goiânia uma política de vantagens para a família dele. E as famílias iguais a ele, as famílias dos fariseus. Então, como cristão, embora o cristianismo como estigma, como cifra, se encontre tingido, porque capturado por esse tipo de coisa, não apoiamos o fascismo, não apoiamos o fundamentalismo, não apoiamos o farisaísmo, não apoiamos golpistas, não apoiamos agressivos, abusadores da paciência do povo, não apoiamos ameaças aos nossos direitos. Digo não a Fred Rodrigues, exatamente neste quadro aqui, Fé e Luta, para afirmar que não me incluo entre os tais cristãos mencionados por ele. Isso é heresia, isto é satânico, isto é abominável. Voltarei à reflexão do tema de hoje, da agenda de hoje, do nosso programa Fé e Luta, logo após a vinheta. Retomo aqui, por considerar muito apropriado a esse nosso quadro Fé e Luta, o trecho do Evangelho usado no domingo, dia 13 de outubro de 2024, cuja reflexão está aqui no canal, que eu fiz com vocês, postei aqui, mas postei muito tarde, já no domingo, por problemas técnicos. Retomo então para considerar os aspectos sociais, os aspectos econômicos, aspectos políticos mais
contextuais com relação ao Brasil, América Latina e o mundo. O trecho esse do Evangelho, no capítulo 10 de São Marcos, mostra que um jovem rico, algumas versões chamam de moço rico, e algumas até de o homem rico, mas tudo dá a entender que era um rapaz maior de idade, mas jovem. Procurou Jesus, interrompeu a caminhada de Jesus, ajoelhou-se com um discurso meloso para Jesus, perguntando o que ele deveria fazer para entrar no reino dos céus. Evidentemente que o conceito de reino dos céus para Marcos, um pouquinho diferente do de Mateus, é o mesmo reino que Jesus implantava no seu ministério, na sua luta, na sua caminhada, agora sim na sua marcha em direção ao sacrifício, enfrentamento, cara a cara, às forças opressivas, desumanas em Jerusalém. Jesus respondeu para ele: olha, segue aí os mandamentos. Provavelmente se tratasse de um integrante de alguma sinagoga, integrante de algum grupo semita, algum grupo judaico. Jesus perguntou a ele: tu segues os mandamentos? São esse. Jesus acrescentou um: e não roubarás. Não roubarás. E este diálogo entre Jesus, com a sua proposta, com o seu engajamento, com o seu reino que ele implantava, fez com que o moço se sentisse abalado. Algumas versões, algumas traduções, que sempre são versões, do grego para o português, chegam a falar que ele ficou triste, que ele se transtornou, e nessa tristeza foi embora, não aceitando a orientação do reino, a orientação evangélica, a orientação de Jesus, de vender todas as suas propriedades, suas riquezas, e entregar os produtos desta venda aos pobres. Isto é que abalou e afastou o jovem rico. Eu pego 2 pontos aqui para atualizar a questão do que é fé como inserção na luta, como suor na luta, como sangrar até na luta em favor das mudanças que Jesus chama de reino de Deus. Primeiro ponto que eu pego aqui é sobre a pergunta emanada do vazio do moço, da limitação de adotar as regras pesadas na obediência aos mandamentos. Tanto que ele disse: a tudo isso eu tenho feito, tudo eu tenho praticado. E continuava vazio, continuava desnorteado, continuava sem saber como participar desse projeto que Jesus trazia. O texto até dá a entender, e alguns pesquisadores, alguns exegetas chegam até a dizer que ele tentou negociar com Jesus uma forma de entrar com riqueza e tudo, permanecendo rico. E ali logo se vê, nesse vazio do moço, a contradição insanável
entre crer, entre ser discípulo e discípula de Jesus, ser seguidor e seguidora de Jesus de forma radical e permanecer rico. Ah, mas então o evangelho é contra os ricos? O evangelho é contra o acúmulo das riquezas. O evangelho é contra o roubo das riquezas, que sempre é procedimento adotado para empobrecer a maioria e enriquecer a minoria, como o caso deste pedinte de espiritualidade. É isso que o evangelho é contra isso, este modelo de acúmulo, este afortunamento em cima do prejuízo das maiorias, não das minorias, das maiorias, da maioria do povo. Os estudos de Flávio Joséfos, historiador judeu, que documentou coisas originais, percepções que outros não fizeram, e Filo, um historiador grego, informam que esta região era de extremo empobrecimento para a grande maioria, como continua sendo hoje, grande maioria das populações aqui habitantes. No entanto, pobreza não existia para os latifundiários, para os donos dos monopólios das terras, das produções agrícolas, das exportações das riquezas daqui. Para esses não havia pobreza. Havia um reino de fortunas, de confortos, de bem-estar, do qual participava esse moço. Esse é um ponto que a gente tem que pegar para concluir depois. O segundo ponto é a questão da tristeza deste moço. Quando Jesus disse que ele tinha que realizar isso que lhe faltava, essa única coisa que ainda lhe faltava, que era vender tudo e dar aos pobres, e Jesus, ao falar em vender, tenta usar uma figura compreensiva para este setor acumulador de riquezas, fala em vender, em negociar, mas os frutos da venda deveriam ser como ocorreu com Zaqueu, deveriam ser devolvidos aos pobres de quem ele roubou, porque o texto é claro aqui em falar não roubar, que era o caso deste empresário aqui, deste rico. Se fosse hoje, seria um neoliberal que enriqueceu às custas do roubo. Como sempre acontece, não há riqueza afortunada, acumulada, lucros em poucas mãos, sem roubo. Só ocorre com roubo, com o uso dos esquemas, dos artifícios, dados e assegurados pelas superestruturas, dos regimes do roubo. Não há como enriquecer. A tristeza do moço me chama a atenção aqui. Ora, se houve tristeza com esta proposição de Jesus, com este senso de justiça do reino de Jesus, num ambiente de divisão da própria comunidade de Marcos, e o Evangelho, então, ao ser escrito, também foi escrito para responder às divisões que viviam a comunidade de São Marcos. E as divisões se davam também, inclusive, em cima dessa questão do dinheiro, das riquezas, que mostrava que se há tristeza com a interpelação pela mudança, pela entrega, pela devolução do roubo, é porque havia muita alegria, muita festa, como se diz hoje, muita celebração, muita premiação, muita bajulação, muito aplauso no círculo dos ricos. Os evangelhos são intensos em simbolizar as festas dos ricos.
e no desprezo a esse estado de coisas diante de um reino que vem trazer justiça. Mateus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, porque tudo será devolvido aos pobres, como diz o Sermão do Monte. Então, se houve tristeza por esse impacto, é porque havia muita alegria. Agora, que alegria é essa? Que alegria que sentiu o filho pródigo com as riquezas que ele levou de casa, levou do reino, levou do pai. Alegria com festas, com bebidas, com comidas fartas, com prostituição, com degradação moral, social. Essa é a alegria dos ricos. Alegrias despreocupadas com a miséria social, com a desintegração das vidas das pessoas, como acontecia nesta região no tempo de Jesus. A alegria dos ricos é completamente apática a toda a dor da lepra, dos coxos, dos cegos, dos velhos, das velhas, dos extintos pelas legiões romanas, o Império Romano que dominavam nesta região onde houve esse diálogo tenso entre Jesus e os ricos. Os ricos não se importam com as vítimas das flechas, com as vítimas das espadas, com as vítimas das patadas de cavalos, com as vítimas da pobreza, da miséria. Os ricos não têm tempo para isso, porque eles têm que cuidar das riquezas roubadas, porque esses pobres roubados podem invadir e levá-las. Como, aliás, o Evangelho de Lucas é claro quanto a isso, quanto a esse alerta. Essa é a tristeza do moço. Uma tristeza que significava uma alegria que era oposta, contraditória, alienada, em relação às profundas tristezas daqueles que Mateus chamou de cansados e oprimidos. Vinde a mim, os cansados e oprimidos. E esta era uma das razões do cansaço, do fastio de tanta miséria. É o que sobra das alegrias em forma de tristeza opressiva, miserável, pobre, degradante para os pobres. É isso que ocorre, uma divisão de mundo, uma divisão que expõe a contradição, que expõe a violência, que expõe os abusos, que expõe as manipulações. Então, logo aderir a um projeto de reino, de uma recivilização, de uma reconstrução do ser humano, para que o ser humano reconstruído por esse reino é grande. Não quer participar disso. Foi-se embora muito triste. E é assim que ocorre. E aí uma pergunta antes de continuarmos para concluir. Nós devemos nos preocupar com as tristezas dos ricos? Parece-me que no Evangelho Jesus se aproveitou da tristeza dele para educar os seus discípulos e discípulos, aqueles que seriam seus apóstolos. Aqueles que já existiam, que já exerceram o apostolado antes, quando Jesus os enviou de 2 em 2 para o meio do povo. Será que Jesus se comoveu com a tristeza? Jesus usou a tristeza para mostrar, olha, é muito difícil para os ricos entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. É verdade. O rico não entra no reino da justiça.
O rico não entra no reino do amor. O rico não consegue entrar no reino dos direitos, da recuperação, dos resgates dos direitos. O rico não entra onde os trabalhadores se levantam para lutar por sua dignidade. O rico não se sente bem com aqueles discursos, aquelas falas, aquelas mobilizações dos maltrapilhos pelos caminhos a pedir justiça. O rico não se sente bem aí. Este é o buraco da agulha pelo qual o rico não entra. E que os pobres tão magros, tão esqueléticos, tão esquálidos, entram para buscar as suas lutas, para realizar as suas lutas, para exigir o compartilhamento dos pães e dos peixes, para exigir saúde, para exigir o bem-estar da festa que deve ser compartilhada com todos e não restrita aos ricos que se entristecem em saber que esta é a realidade da fé. E por último, então, adaptando isto ao Brasil. Nós vivemos um momento muito conflitivo no Brasil. E essa conflitividade coloca de um lado igrejas, falemos bem a verdade aqui, sejamos bem honestos, mega igrejas evangélicas, com suas bancadas da Bíblia, com suas bancadas evangélicas, em associação com a bancada da bola, com a bancada da mídia, com a bancada do boi, ali em flagrante confraternização em cima da miséria dos roubados. Essas igrejas em São Paulo apoiam o lado do privatista, do destruidor dos direitos dos trabalhadores, com a eleição de um empresário dono de altos negócios no ramo eletrônico no Brasil. Em Porto Alegre, essas igrejas apoiam um fariseu que rebentou e matou muitas vidas quando destruiu as máquinas e estruturas de proteção da cidade contra as enchentes. Afinal, a cidade vive à beira de um grande lago, um dos maiores lagos do mundo, o Guaíba. Portanto, é preciso proteger essa cidade, e ela tinha proteção, que foi toda destruída e as máquinas desativadas, enferrujadas e jogadas fora. Lá, essas mega igrejas apoiam Melo, Sebastião Melo, este inimigo dos pobres, esse inimigo dos trabalhadores e trabalhadoras, esse inimigo que contempla as regiões mais ricas de Porto Alegre com benefícios públicos provindos dos impostos e dos recursos dados pelos trabalhadores e trabalhadoras. Lá estão as mega igrejas evangélicas. Lá estão os apoiadores dos ricos, dos que festejam nos banquetes dos ricos, dos que servem cafés lautos os domingos pela manhã para adocicar as bocas dos pobres e calá-los, enquanto faz os seus cultos para os ricos e com os ricos, amenizando e não pregando isso que o Evangelho ensina. Setores da Igreja Católica Romana se guindaram, inclusive, com padres que antes participavam das comunidades eclesiais de base, participavam dedicadamente dos estudos do CEBI, se nutriam da luta na defesa dos pobres, trabalhadores e trabalhadoras, camponeses e urbanos, se guindaram para a direita. Tem um aí que foi alimentado, insuflado pela Jovem Pan e construiu um templo enorme para calar os gritos daqueles que vivem permanentemente a tristeza do abandono ignorada pelo rico, que saiu triste porque Jesus falou sobre isso. Então nós temos aí
uma banda de igrejas que traíram Jesus e estão lá muito felizes com os ricos. Os ricos hoje que tiranizam com a ditadura do chamado sistema fiscal. A tirania fiscal, que é uma forma de controlar os gastos que não são gastos, os investimentos que deveriam realmente recuperar em grande escala os pobres aqui roubados. Os pobres que são trabalhadoras que se empobreceram, adoeceram, envelheceram e morreram, expostos aos vírus, às doenças básicas já eliminadas pela ciência. Estes que dominam as riquezas do Brasil, que enriqueceram nababescamente durante a pandemia, por isso a alegria daquele palmito que desfez da ciência, desfez da medicina, que não comprou vacinas e ainda debochou dos atingidos pela Covid. Estes, que assim agem, esses ricos e poderosos, preferem investir em armas, preferem investir em big techs, que não trabalham, que não produzem, não fabricam nada, nem mesmo uma cabeça de alfinete. Estes são os que promovem a pobreza, a miséria e a injustiça. Esses crucificam Jesus nos pobres e miseráveis que eles produzem. Estes transformam as cidades em escombros, em exposição de miseráveis, em crescimento de moradores em condição de abandono nas ruas das cidades do Brasil. Estes fazem com que os pobres e miseráveis recebam uma migalhazinha aqui, uma migalhazinha ali, em nome de ONGs, em nome de caridades, e jamais na promoção das consciências e das autonomias da classe trabalhadora, os seus direitos de lutar para que as suas riquezas sejam investidas na sua qualidade de vida. Esse é o impasse. Enquanto os ricos festejam, enquanto os ricos, como por exemplo durante a pandemia, brigavam pela compra de aviãozinhos de alto luxo para seus voos particulares, para não se misturarem em voos coletivos, comerciais, mostrando exatamente a discriminação a que se entregam esses setores da economia contra o povo, da economia roubada do povo. Essa é a situação. O presidente Lula se reuniu com altos banqueiros, maiores banqueiros nacionais e internacionais, certamente para tentar negociar com esses insensíveis, negociar com esses que fazem festa em cima do povo, negociar com esses que sentem tristeza em pagar impostos porque eles não pagam impostos, negociar com esses que golpearam nosso país em 2016 e que colaboraram na eleição do desastre em 2018. Então, que colaboram com esses que eu mencionei aqui e outros que estão na expressão pontual e célere da direita na ocupação dos poderes municipais para de lá tirar mais dinheiro do povo, privatizando as suas empresas que deveriam ser cuidadas com muito carinho, muito senso de justiça. Estes com quem negocia o presidente Lula, surdos, insensíveis, cegos, já destruíram o Brasil num passado bem recente e mostraram a cara mais perversa da alegria dos ricos, que é o neoliberalismo. A cara mais satânica e assustadora para os pobres
que recebem isso sem saberem que são atacados e agredidos por governantes traidores que entregam o país, entregam as riquezas, partilham entre si, e os internacionais, os oligopólios, os monopólios internacionais, que deveria ser nosso. Então, meu irmão, minha irmã, meu companheiro, minha companheira, fé não é isso. Seguir Jesus não é isso. Fé no seguimento a Jesus, que nem sempre precisa ser toda hora declarada, toda hora louvada, toda hora engrandecida, mas tem que se realizar. Esta fé dos verdadeiros discípulos, das verdadeiras discípulas de Jesus, hoje clama por revolução. Hoje, cada vez mais, tem que se mover em direção aos revolucionários, às revolucionárias, sem pedir deles e delas certificado de credo, certificado de fé. Mas quem lutar hoje para derrubar o neoliberalismo, para desestruturar a superestrutura, para apear o rentismo, para denunciar o caos produzido pelo acúmulo de lucros dos que são capazes de matar e fazer da Palestina uma Gaza em destruição, fazer do Líbano alvo para o experimento das armas poderosas da guerra e da destruição, fazer dos países, em cada país, uma Gaza e um Líbano, uma Síria, um Iraque, uma Líbia, enfim, fazer de cada cidade uma demonstração das ameaças destes que se alegram sobre a destruição dos pobres, a desqualificação das vidas, e que se entristecem com uma mensagem como essa que eu reflito aqui com vocês. Mas, atenção, mas falar assim, antes de falar, se posicionar assim, e se posicionar assim quer dizer lutar assim quer dizer ir ao povo, entregar-se ao povo, é postura, é ética, é moral profética e revolucionária de quem quer ser discípulo de Jesus e não batedor de palmas para os fariseus e os ricos que se entristecem com o povo e se alegram com o roubo do que fazem contra o povo.